dar sequência à nossa aula naquele mesmo sistema, porque este livro ele é histórico, então nós vamos comentar só alguns pontos. Não tem por que nós comentarmos tudo também para não ficar maçante, né? Senão acaba ficando muito maçante, porque são informações bem repetitivas. Porque o comentarista aqui ele pegou mais as religiões orientais nessas primeiras aulas, e lá em cristianismo, judaísmo, a gente detalha um pouquinho mais, né? A gente traz um pouco mais dos aspectos dessa nossa religião. Essa aqui é só para nós termos uma base mesmo. Então nós temos aqui o sikhismo, né? O sikhismo também, página na minha 39, é o capítulo 3, 41, parte 2, conhecendo outras religiões. Aí capítulo 3, o sikhismo. Então a base dessas religiões orientais praticamente é o hinduísmo. Por quê? Como nós vimos na aula passada, o hinduísmo ele aceita tudo, ele abraça tudo. Então quer ir com o costume cristão pode ir, quer ir com o costume muçulmano pode ir, e o sikhismo ele vai ter essa característica. Eles vão firmar a sua ideia na crença de um só Deus, embora o hinduísmo é politeísta, nós já vimos, mas o sikhismo ele vai firmar na questão de um só Deus verdadeiro e um só nome. E por que o sikhismo vai ensinar desta forma? Porque o viés desta religião é o viés muçulmano. Então, os muçulmanos, esses hindus abraçaram a ideia do islamismo, e o Islã é monoteísta. Alá e Tomé sendo um principal profeta. É uma religião, assim como nós, né, monoteísta. Só que se você fizer uma análise do islamismo, né, do Alá e com Deus da Bíblia, você vai ver que há uma grande diferença, né? Porque o Deus da Bíblia quer que todos se salvem, né? O Alá manda matar todos os infiéis. Então há diferença, né? Embora eles tenham a mesma raiz, né? Abraão, daí o judaísmo vai sair por Isaac, e o Islã vai sair por Ismael. Então ambos terão 12 príncipes, né? Nós conhecemos mais como 12 tribos de Israel, mas poderiam colocar 12 príncipes, 12 patriarcas, né, das tribos. E se você pegar a história de Ismael, também terá 12, eles chamam de príncipes, 12 príncipes. É bem parecida, né? A similaridade, certo? Então, o hindu ele é universalista. Neste prisma, universalista significa que ele abraça todas as religiões, ele topa com todo o sincretismo, como nós já vimos. Não importa qual religião, basta aceitar as crenças hindu, tá certo? Só que tem um outro ponto que até marquei esse universalismo aqui. Quando você ouve, né, dentro do nosso evangelicalismo, que alguém é universalista, fica à vontade, que alguém é universalista, já é diferente do que está escrito aqui. Universalista dentro de um evangelicalismo, dentro de uma linha teológica cristã, é aquela doutrina ou aquele ensino que diz que no final todo mundo vai ser salvo, até o diabo vai ser resgatado. No final não vai ter juízo para ninguém, no final todo mundo vai ser restaurado e resgatado. Então quando você ouvir, né, alguém ensinando desta maneira, é porque a pessoa tem crenças universalistas, né? Segue a linha teológica universalista. Ter a esperança de que Jesus vai salvar todos é uma coisa, agora dizer que todos serão salvos no final, independente de sendo ímpio, independente se é Satanás ou os anjos caídos, aí já foge bastante da palavra, que a palavra mostra juízo sobre o diabo. O ecumenismo é esse sincretismo também, né? É abraçar todas as religiões, e se fosse para
para ser verdadeiro o ecumenismo, o próprio Cristo jamais falaria contra a maneira que os fariseus praticavam o judaísmo, né? Jesus jamais chamaria eles de hipócritas, né? Então, na verdade, há uma verdade central: o Evangelho é a verdade de Deus. Então, fazer essas misturas, o ecumenismo é misturar, né? Não é promover uma comunhão. Você promover uma comunhão para seguir em retidão é uma coisa, não é. O ecumenismo é as misturas das religiões para formar uma só religião, que é o que aconteceu lá em Constantino, é o que vai acontecer na grande tribulação, né? Vai haver a igreja falsa e a igreja ecumênica, né? A igreja onde tem os falsos islãs, os falsos judeus, os falsos cristãos e os falsos de todas as religiões. Diz que tem uma igreja em Jerusalém que as três religiões fazem culto, que é o catolicismo, os evangélicos e os muçulmanos. Parece que tem regiões que tem aqui a mesquita, aqui tem uma igreja católica, aqui tem uma igreja... Realmente lá tem essas três. Eu ouvi falar que é na mesma igreja, eles estão tentando... Não sei o que eles querem. Deve ter também. Mas tem igrejas separadas também desses três grupos, né? Esses três grupos estão estabelecidos em Jerusalém. Não, em Jerusalém, eu estou falando uma igreja, um templo, vamos dizer assim, para que todos... um horário é cristão, outro horário é judeu, e outro sim. horário para dividir o aluguel. Há mesmo. Não, e há mesmo. Porque esses três grupos estão bem centralizados em Jerusalém. Nos Estados Unidos também, assim, tem também, mesmo né? tempo, como ele falou, divide o aluguel, divide a despesa, mas é verdade, eles têm um prédio lá, né? E daí cada horário é culto, missa, o que seja. Eu acredito que até São Paulo, porque em São Paulo a igreja ecumênica já é bem fortalecida, né? Já existe esse movimento ecumênico, né? Então nós estamos seguindo para isso daí. Tem isso aí em Florianópolis, mas é só evangélico. Só evangélico. Mas daí era igrejas diferentes, denominações diferentes. Um salão como esse, domingo tal horário, Assembleia, tal horário Batista. Compartilhamento, na verdade, ficou na moda, né? Compartilhamento. Não, na verdade mesmo. Para dizer que é uma comunhão, né, entre aspas, né? Porque se um horário é de um, outro horário é de outro. Fica ocioso o templo lá fechado, né? Porque não fazer os cultos, né? Será que às vezes, bom, não sei. Acaba sendo bom, né? Porque tem culto Na direto. verdade, eu falei nisso, assim, mas eu não sei se lá são várias igrejas evangélicas ou se tem diferente. Não sei que eu falei lá nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar no sikhismo. Mas na verdade existe diversas, né? Essa aqui a gente colocou, o comentarista pegou algumas principais, mas existe religiões orientais, são milhares, né? Milhares de religiões orientais que seguem filosofias, só que basicamente a base é hindu. A base é hindu, só que cada um tem um grupo, como se fosse seitas, né? Grupos, né? Assim como no judaísmo lá tinha a seita. Seita na Bíblia não tem pejorativo. Quando a Bíblia diz a seita dos nazarenos, não quer dizer que não tem sentido pejorativo. Seita naquele tempo era só uma facção, um grupo, apenas um grupo, só isso. Agora, com o passar do tempo, seita tomou um sentido pejorativo de um grupo que ensina heresias, né? Que prega heresias, ensinamentos não ortodoxos. Mas quando a Bíblia diz lá seita dos fariseus, seita dos saduceus, dos herodianos, dos não é escriba, né? Herodianos e dos essênios, se não me engano, quatro principais seitas, né? Ou seja, quatro principais divisões dentro do próprio judaísmo. Tinha esses quatro grupos, né? Os fariseus, o grupo dos justos, né? Considerados justos, os saduceus, o grupo mais político, né, do que religioso, não acreditava em muitas coisas espirituais. O grupo dos herodianos acreditavam que o Messias viria da casa de Herodes, porque Herodes ajudou a reconstruir uma parte do templo, né, não o templo todo, mas uma parte apenas que estava destruído. E Herodes era um idumeu, né, idumeu descendente de Edom. Edom é de Esaú, né? Então aí é totalmente contrário, né? Totalmente contrário, porque a descendência do Messias vem por Jacó, não por Esaú. E os essênios, que é aquele grupo que se retirou, né, para os desertos, porque não concordaram
a corrupção generalizada dos fariseus, né, do povo no templo. Então se retiraram queriam viver uma vida ascética, né, uma vida distante, separado de tudo, né? É bem provável que é por causa dos essênios que nós temos lá os escritos de Qumran. Foi um dos últimos achados aí grandiosos, né, arqueológicos. E o livro de Isaías está completo, né, e outras partes de outros textos da Bíblia. Então, seguindo aqui, eles pregam um verdadeiro Deus. Só que é aquele negócio, né, irmãos? Tem que entender, né, como que é o Deus do sikhismo, assim como que é o Deus do Islã, para você comparar com o Deus que a Bíblia revela, que a Bíblia mostra. Então olha lá, a data, né? Foi fundado, na próxima página diz assim, foi fundado no século XVI depois de Cristo, embora suas raízes é no hinduísmo da Índia, né? E se enxertou lá as ideias do islamismo, por isso que eles são monoteístas, por isso que eles pregam a um verdadeiro Deus. Localização geográfica, Punjab, nordeste da Índia, foi lá que começa, né, que se estabelece, né, através do termo ali, ó, Sikhs, né, em massa dos Sikhs, certo? Lá na característica dos Sikhs, ó, os Sikhs tiveram que lutar, eram guerreiros, né, uma reforma política, religiosa, né? Os Sikhs tiveram que lutar pela sua independência religiosa. Como resultado, estão entre os mais fortes da Índia, no zelo e nas perícias de guerra. Então era um grupo guerreiro, né? A fundação do Sikhismo veio pelo Guru Nanak, 1669, ele tem a história dele aqui, a juventude. Isso aqui é só uma leitura que os irmãos podem fazer, tá certo? E como que ele teve esta revelação, né, vamos dizer assim, né, entre aspas, essa revelação? É porque eles vivem, a maioria dos orientais, eles têm a filosofia do que? De você ser ascético, ou seja, você oprimir a tua carne, o teu corpo, desapegar, né, de qualquer desejo, qualquer prazer, né? Isso é o que o budismo ensina, o hinduísmo. Você tem que realmente fazer a tua carne sofrer, né? Passar por períodos, às vezes de jejum longos, de meditação, para você poder se libertar. Lembra lá do karma? Para você se libertar das reencarnações. Então você tem que seguir o caminho um dos caminhos, né? Para você se libertar é o caminho do conhecimento, né? Da renúncia, do sofrimento também. Então você tem que sofrer para você poder se libertar desta como se fosse um ciclo, né, sem fim, uma armadilha, que você precisa se libertar para se unir ao grande Espírito, né, a Deus, ou a grande alma, que eles dizem, universal. Aí vem as bases do animismo, que nós estudamos semana passada também. Então ele passou lá muito tempo jejuando, orando, meditando, assim como o Buda, depois nós vamos ver também, né? O Siddhartha também, mesma ideia. Daí eles passam a ensinar, né? Porque eles se tornam um exemplo de renúncia e a mesma coisa que a gente vê aqui um pastor, por exemplo, que se dedica a missões, que se dedica a uma área, larga tudo, ele se torna um exemplo, a gente passa às vezes a ouvir os seus ensinamentos, porque ele se dedicou nessa parte. Então é a mesma linha aqui, né? Como eles valorizam isto, quem consegue fazer, largar tudo e fazer a sua carne sofrer, acaba se tornando um guru, né? Acaba se tornando uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem algo a ensinar. E não é à toa que surge aí essas diversas religiões. E segundo alguns, eu vi, essa estatística eu vi faz tempo já, isso lá por 2014 mais ou menos, que a cada dia, eu não vou recordar bem porque faz tempo, mas a cada dia, na verdade acho que a cada hora, não sei quantas religiões surgem lá por dia. Então muitas religiões que vão surgindo, que vai nascendo
Nós não vemos aqui, porque nós já estamos mais centrados no cristianismo, né? Nós temos algumas outras só ramificações aí, outras religiões, mas lá para o Oriente é cada minuto, né? Praticamente está surgindo uma nova forma de pensar a religiosidade. Então é muito grande. Ó, depois disso ele passa a ter campanhas de pregação. Como ele conseguiu ficar esse período longo, ele passa a ensinar e ele vai dizer que recebeu aí orientações divinas, né? Depois tem a morte. Vamos ver ali do ponto de vista as crenças do sikhismo. O ensino de Nanak é uma mistura estranha, ou seja, ele é um sincretismo. Tem doutrina hindu de karma. Lá, ó, descrevia o estado final do homem como Sahaj, união com seu conceito de Deus. Os hindus creem num Deus imanente, ou seja, que ele está no mundo, está dentro, né, imanente, e que o homem anseia por ser absorvido por Deus, como uma gota de água que cai no mar. Pela lei do karma, quando o homem morrer, nascerá na terra várias vezes até unir-se com o absoluto, que é o que comentamos aqui. Vamos ver o conceito de deidade que Nanak ensinou. Então ele ensina que há um verdadeiro Deus, que esse verdadeiro Deus tem um nome, que é Satnam. Se você analisar aqui, você vai ver que é quase igual ao cristianismo, né? É quase parecido, mas se não fosse um quase ali, né? Então nós temos que analisar até a questão ética, né? Porque eles têm isto dentro da filosofia deles, ser ético, que é uma das formas que se livra do karma. É você viver uma vida ética, de não apegado a bens. Rituais e formalismo. Aí lá no final diz assim: eu estou regando meus campos no Punjab. Se você pode jogar água para os mortos no céu, deve ser mais fácil enviá-lo a outro lugar na terra. Então os ídolos e cerimônia, eles adoram a Deus, né? Esse Deus, esse conceito de Deus que eles têm. Deus exige adoração mediante a meditação em seu nome. Então tem que meditar no nome de Deus, do Deus deles. Ou seja, não é adorar a Deus, é meditar no nome, é o nome que importa, né? Lá o Deus rejeitava, ele ensinava lá que aos olhos de Deus rejeitava os hindus de castas, pregava também contra os costumes hindus do casamento de criança, infanticídio, e o sati, que é a autoimolação das viúvas. Os ensinos sobre a reforma social contribuíram para elevar a condição social das mulheres na Índia, em direção da igualdade com os homens. Fascinava o povo a substituir, ensinava o povo a substituir as cerimônias dos muçulmanos pela verdade. Então você vai observar que tem ênfase, por quê? Porque tem aquela questão social, que as pessoas já não aguentam mais, né, estar sufocada, aquele sistema de casta, e eles vieram como uma reforma social também. Então é por isso que tem notoriedade, né? E você observar, são coisas boas, coisas ali, contra o infanticídio, contra a autoimolação das mulheres. Então são coisas realmente que no nível humano é extraordinário, mas nós sabemos que diante de Deus precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Precisamos entender isso. E os gurus aqui, né, que são chamados de pesado ou venerável, né? Aí eles dizem que tem vários gurus, vários líderes que no tempo, né, conforme o tempo passa, Deus vai levantando, né, esses gurus. Tem lá, Deus é o guru verdadeiro, né? Sua palavra veio para a humanidade através de 10 líderes, sendo que cada um deles era chamado guru. Daí eles começam, às vezes, tem algumas que até começam lá com Moisés, aí Jesus, Buda, Jesus, aí Maomé. Então começam a trazer essas ideias aí, né? Que Confúcio, então são pessoas iluminadas. E o que é isso? É colocar homens comuns em igualdade a Deus, né? Porque Jesus não é um iluminado, Jesus é a luz, Ele é a luz, né? Então esse é o problema dessas ideias. Lá, 10 líderes eram sikhs, 10 líderes sikhs eram gurus a partir de Nanak. A comunidade sikh é um guru.
Depois do 10º guru, os líderes religiosos são ou avatares, né? Então esses avatares são não é aquele azul lá do filme, né? Avatar é que a cada momento, a cada tempo, Deus, vamos dizer assim, levanta, né, um personagem, né, uma pessoa que vai ser o guru, que vai ser o iluminado, que vai ser aquele que vai transmitir uma nova ideia de religiosidade. Os líderes religiosos também são chamados de gurus, visto que considera que estão as espiritualidades unidos com a deidade. Os escritos sagrados sikhs são chamados Guru Granth Sahib, karma e transmigração. Então eles pegaram isso daí, né, do hinduísmo, né, o karma e a transmigração, que a alma da pessoa vai mudando ali, ó, precisa lá. Nanak acreditava no moksha, que significa liberação do karma. O homem podia entrar em sadhaj, união, ou seja, união com Deus, quebrando esse círculo vicioso do karma e da transmigração, que é a mudança, né, da alma, né, para o outro, né? Então, as reencarnações, né? Então, há a possibilidade de quebrar isso se a pessoa seguir o caminho lá da salvação que eles ensinam. Isso é o que o hinduísmo ensinava também, que nós já vemos, né? Isso é o que o budismo vai ensinar também. 8 passos para você ser salvo, né? O outro lá era 4, né, se não me engano, a semana passada. Então, cada um vai ensinar a mesma filosofia, só vai dar uma nova roupagem, certo? A graça e as obras. Graça é chamada de parashad, muito utilizada nos escritos deles, né, 636 vezes. Então, Nanak mistura a graça com obras, né, porque tem que fazer obras, é um ideal deles, né? Vamos ver a salvação para eles? No sikhismo tem 5 passos para você ser salvo. Ainda bem que em Cristo é só um, né? Só a fé. Só a fé. Às vezes isso é judaísmo, né? Isso é a sedução do judaísmo, né? 7 voltas, 7 mergulhos de Namã. Você vai ver que na igreja não tem isso. A igreja não existe. Você pode pegar de Mateus a Judas, não existe 7 isso, 7 aquilo. Aí vai existir em Apocalipse. Porque o 7 lá em Apocalipse fala de plenitude, né? Mas será que tem igreja que acho que não tem opção do judaísmo? Faz porque é costume, né? Mas então isso aí a raiz é judaica, né? Lá no judaísmo que o número tem muito significado, né? Mas a igreja faz porque eles viram fazendo, né? E às vezes é até controverso, né? Tem lá tema, a oração de Manassés. Não é Manassés. Foi filho de Ezequias, esqueci. Como? Manassés, não? Mas ele quer lembrar daquele outro livro, tá? Acho que foi pensado nele. Não, mas é esse não, é filho de Ezequias. Então é Manassés. Manassés, não? Filho de Ezequias, pensei que era aquele outro lá. José e Manassés. Manassés foi de ano. Não, lá na frente, Ezequias lá da frente, né? Manassés e Efraim, das tribos, já é filho de José. Acho que talvez é outro, eu vou ver. Meu filho de Ezequias, e segundo a tradição, esse filho de Ezequias, quando Deus disse para Isaías, fala para Ezequias ele arrumar a casa que ele vai morrer. O filho de Ezequias ainda não tinha nascido. Era melhor ele ter morrido. Aí esse filho de Ezequias reinou por 55 anos e ele estabeleceu os postes ídolos, os outeiros, os deuses dos montes, e foi para a Babilônia cativo. Quando estava na Babilônia, se arrependeu, se humilhou, orou. Aí tem a oração dele na Bíblia. E às vezes a pessoa faz uma campanha, né? Oração de fulano, mas nem sabe quem foi fulano. É Manassés, não? Filho de Ezequias? Então não estava errado. Não estava errado. Então o que é? Exatamente, o propósito de Deus Então, Manassés foi aquele que matou, na segunda tradição, Isaías, cerrado ao meio,
e estabeleceu em Judá a idolatria. Em todos os montes ele colocou bezerro, né? Colocou postes ídolos, que era Azera, para que isso é uma abominação diante do Senhor. E foi levado para a Babilônia, se arrependeu e Deus perdoou. Deus perdoa se a pessoa se arrepender verdadeiramente. Mas o que ele tipificou? Ele tipificou Judá. Que Judá seria levado para a Babilônia porque estava em desobediência, mas que Deus iria trazê-la novamente para Jerusalém. Então ele não conhece a história, às vezes, e coloca lá, né, os temas que não condizem com nada do que nós cremos, né? Então é muito problemático isso. Tinha um lá que colocou o tema de Samuel, e era uma parte lá que falava de furar os olhos, né? Você imagina o que você vai pregar em cima disso aí, né? Às vezes, se a pessoa for ter que pregar 7 vezes ainda. Tem um trecho lá no início lá que foi furado os olhos, não sei. Então porque para a igreja basta mostrar o que Jesus e Paulo, né? Jesus diz: entra no teu quarto, ora teu pai, ou seja, continuidade, ora sempre. No teu quarto não é difícil você entrar, você entra todo dia, né? No teu quarto, então é ali, todo dia, quando você entra, você ora ao seu pai, ele te escuta, então é continuidade. Paulo fala: orando em todo o tempo. Então é isso, nós temos que ter propósitos diante de Deus de orar continuamente, não apenas 7, não. E aí você trabalha na mente, principalmente dos novos convertidos que não conhecem a palavra, que você fazendo os 7 ali, você já está pagando o preço, você está fazendo sacrifício, você está fez por merecer. Eu vim, deu 7 meses aqui, estava chovendo, mas eu vim, não é? Aí você coloca Deus na parede. Rapaz, estava me utilizando, querendo me levar para a igreja dele. Não vou não, você não sou batizado. Eu falei: não, mas Naamã foi batizado 7 vezes. Mas só faltava se falar no documento. É isso que eu estou ensinando, né? Naamã foi batizado 7 vezes. 7 vezes. Na verdade, Naamã ali foi o banho da purificação. Que o leproso, quando ele era purificado, ele tinha que lavar-se por 7 dias. Lavar-se. Naamã teve que cumprir isso também. Então, os 7 mergulhos de Naamã, erroneamente ensinam que foi no mesmo dia, né? Mas não foi no mesmo dia, por isso que ele não queria dar continuidade. Cada dia é um mergulho. Eu também. Não, cada dia é um mergulho. Cada dia é um mergulho. 7 dias, 7 mergulhos equivalente a 7 dias, que era o tempo de purificação dos leprosos. Então, quando uma pessoa recebia a cura da lepra, ele tinha que passar por esse banho de purificação. Purificação, ele ficou bravo, né? Não tinha rio melhor para eu ir lá? Até tem rio mais bonito. Tem rio mais bonito na Síria, né? Ou Síria, né? Tem rio mais bonito, mas não tem poder, não tem não tem. E o que está ali? É a obediência, né, na palavra. Então ele teve que obedecer a palavra, porque aqui tem o segredo, né? O segredo para nós alcançarmos as bênçãos é o que? Obediência, né? Obediência. Ficou bravo que Samuel, ele achou que Samuel ia colocar Eliseu ia colocar um tapete vermelho lá. Venha, eu vou fazer uma oração forte aqui, vou te elevar diante de Deus. Não, vai lá, manda mergulhar. Ficou brabinho, né? Aí depois ele levou, né? Ele reconheceu que aquela terra era abençoada, né? Ele levou, né, a terra. Contra a oração forte. Não, oração tem que ser, todas as orações tem que ser forte, né? Mas a oração forte que a gente diz porque as pessoas esperam algo. Uma vez eu estava dando aula, né? Tinha um menino que tinha meu problema, né? E ele é acostumado com cultos lá de Deus é amor, das igrejas assim que. E aí eu dando aula de Badete, né? Ensinando ele. Isso, a pregação tua está muito fraca. Ele tinha problema, mas não é pregação, nós estamos ensinando aqui. Não. A ideia dele é gritos, né? Então, precisava de uma pregação forte, criar uma pregação forte ali, para sair dali tranquilo. Isso daí também não existe na Bíblia. Lá, 5 passos da Ramkand, né? Desculpa meu sique.
que é o reconhecimento de que o mundo inteiro é de Deus e sujeito ao seu poder. Isso é uma verdade, né? É uma verdade estabelecida. Só que não é o mesmo Deus, né? Aí que está, né? Mas é uma verdade. A Bíblia diz, né, que toda a terra e a sua plenitude pertence a Deus, mas ao Deus Criador, né? Não ao Deus que tem um nome aí, que tem que se venerar esse nome. Deus, você nem sabe quem é esse Deus. E esse Deus deles quer que a alma saia, para que a alma das pessoas tem que deixar o karma e a transmigração, reencarnações, para se unir à alma dele. Não existe isso, né? Ser absorvido pela alma. Não vamos ser absorvido por Deus, né? Para fazer parte do Deus, que eles dizem, né? Que cobre o todo. Então, isso daí está fora, né, do que a palavra diz. Aí não adianta ter aspectos de verdade e estar totalmente embasado em uma heresia. Gyan Kandi, que é o obter entendimento da verdade espiritual e dos alicerces espirituais do mundo. Isso aqui é algo que os orientais, nós que não, pentecostais, né, brasileiros, que não gostamos de buscar conhecimento às vezes. Mas isso aqui, dentro do povo oriental, eles são firmes nisso. Desde os judeus, né, judeus também, né, eles ensinam isso. Eles ensinam que você tem que buscar conhecimento, você tem que ser uma pessoa cheia de conhecimento. O judaísmo ensina isso. Então isso daí já está dentro da base oriental, né? Buscar conhecimento, buscar entendimento, né? Principalmente do mundo espiritual. Saram Kandi, corresponder de maneira positiva à graça de Deus pela prática de boas obras. Como nós já lemos aqui, eles misturam boas obras com graça, né? Então, diante da Bíblia, graça é uma coisa, boas obras é outra, né? A graça, mediante a fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? E a partir do momento que nós somos uma nova criatura, é óbvio que nós temos que dar frutos condizentes a esta nova criatura, ter boas obras, mas não que as boas obras salvam, certo? Então as boas obras não salvam, porém ela é um resultado da vida do salvo. Olha lá, Karam Kandi, um relacionamento estreito com Deus em amor. Sak Kandi, etapa da verdade, né? Em que a harmonia completa em que há harmonia completa entre Deus e o homem. Então, a partir desses 5 pontos é que você se liberta, né? Que o sikhismo ensina que há a libertação do karma e da transmigração. Os escritos do sikhismo ali, é o Adi Gandhi, que significa livro original. Então, ele foi compilado por Arjan, o 5º guru, no ano de 1604. Uma vez completado, era um volume enorme, né? 1.500 páginas, contém 3.384 hinos compostos por Nanak. Os sikhs atribuem autoridade e reverência que não passa de idolatria. Acreditam que o Granth Sahib, Senhor livro, é o seu guru visível encarnado com o corpo literal do Senhor. Então, além do nome, né, que eles estabelecem como superior, e é o que não é o desejo de Nimrod. Nimrod não disse, né, vamos estabelecer um nome para que nós possamos seguir. Então você observa aí os erros, né? E inclusive falam que o próprio livro, né, é o Deus encarnado deles. Daí tem o desenvolvimento do sikhismo aqui, né? Eles esperavam se unir ali, unir muçulmanos e hindus em uma só religião. Sucessão de gurus, mostrar aí o declínio, né? O declínio foi também dentro da ênfase militar, tá certo? Vamos para o daoísmo, passar pelo daoísmo. Então, o daoísmo, o confucionismo, o budismo e o shintoísmo, várias de suas crenças são distintas entre si, mas possuem alguns aspectos em comum. Então vai originar tudo no mesmo ali, né? Tudo no mesmo pacote, né? Só tem algumas especificidades. Elas começaram ali no século 5 e 6 a.C.,
Lao Tzu foi o fundador do taoísmo, tinha cerca de 75 anos, quando Buda tinha 35 anos, e Confúcio 25. Então observa que a rota deles é tudo próxima, então por isso que os ensinamentos são semelhantes. Lá o budismo tinha raízes no hinduísmo e é chamada religião ateia, né? Porque eles não têm, o budismo não tem um Deus específico, né? É só seguir os ensinos de Buda. Buda não é um Deus para eles, né? É só o iluminado, né? Aquele que alcançou a iluminação, aquele que alcançou, né? E se libertou, dentro desse conceito aqui, se libertou desse ciclo de reencarnações, mas eles não têm um Deus específico, por isso que é considerada a religião ateia dentro dessas religiões que foram citadas. O confucionismo e o taoísmo são sistemas éticos que pretendem melhorar o estado da China. Então você já observa aqui o taoísmo mas nós vamos comentar mais o taoísmo, né? E o confucionismo, eles têm como base o que? Transmitir ensinos para que o povo viva de forma ética, ou seja, é uma religião puramente natural, né? Por exemplo, uma religião que visa ao bem-estar aqui, né? Não é uma religião ou um ensinamento que mostra que o homem precisa ser restaurado por completo. E tem o shintoísmo ali também, que o shintoísmo, eles são fortes na questão patriota, né? Eles são ligados ao patriotismo, certo? Vamos conhecer um pouquinho do taoísmo. A pronúncia é daoísmo, está ali, ó, conhecendo o taoísmo. A pronúncia é daoísmo, que significa uma senda ou caminho. Senda ou caminho. Ele vai dizer que o homem perdeu o caminho e agora ele precisa encontrar este caminho. A localização geográfica é China, como já vimos aqui, e é uma filosofia que se espalhou grandemente nesta região. Vamos para crenças e práticas do taoísmo. Olha lá, o taoísmo e a deidade. Vocês estão aí, irmão? Página 50. Página 50. 51. 51. Lá no curso lá era a hermenêutica, era a senhorinha feia, né? Aqui é a história das religiões. Porque não tem como a gente entrar ali para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra, só tem muito que comentar mesmo, né? A gente refuta ainda, a gente mostra aqui, mas lá em seitas e heresia que nós vamos entrar mesmo, nas principais seitas e heresias que existem hoje, que é comum, que está ao nosso redor, e o porquê que são consideradas seitas, né? Por que são consideradas heresias, né? Mas aqui é só para nós conhecermos mesmo, certo? Então, nesse ponto está aí o taoísmo e a deidade. Você vai ver que eles meio que querem comparar com o que a Bíblia diz, né? Que o tal é Deus, né? O tal é Deus. Aí eles até ficariam lá, né? Que no princípio era o tal, e o tal era Deus, e o tal estava com Deus, né? Então eles fazem uma associação, pegam aí, né, da palavra de Deus e misturam. Então, tal para eles é força, é razão, é ser supremo, é providência, é Deus, é palavra, é logos. Então, para eles tem todo esse conceito tal, né? Ação e inação. Olha lá, ele está sempre, é uma religião que está sempre em mutações. Aí está lá dizendo assim, o tal, a respeito do qual não se pode falar, não é o absoluto. Pode ser entendido apenas intuitivamente, não pelo pensamento racional. Declara-se que é metafísico, ou seja, além do físico, é invisível, transcendente, ao mundo humano, o processo que transcende, o mundo humano, o processo visível da natureza por meio de que todas as coisas se transformam. Aí ele coloca lá uma referência de João, o vento assopra onde quer. Então, se ele está em mutações diversas, então é muito relativo, né? Então, não é um Deus que, vamos dizer assim, tem palavra, né? Que a Bíblia fala que Deus, o nosso Deus, ele não se arrepende, o nosso Deus, ele não
Ah, mas está lá na Bíblia que Deus se arrependeu. Não, mas é tradução. E também uma figura de linguagem, né? Um antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus, né? Assim como existem diversas figuras de linguagem, mas a Bíblia mostra que em Deus não há sombra nem variações, não há mudança, e Deus não varia, Deus é imutável, Deus é o mesmo, certo? Ah, mas Deus mudou o quadro de Ezequias, você acabou de falar ali. Mas quando a gente fala de imutável, é no seu ser, não é nos seus projetos, né? Os projetos Deus pode, entre a vontade de Deus, a teologia ensina que há a vontade soberana e há a vontade permissiva. Isso é teologia, para querer resolver alguns pontos. É coerente? Tem coerência. Tem problema você crer nisso, mas a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela se move em 3 dimensões: tem a boa, agradável e perfeita. A boa é aquela ali, ó, no Ezequias, você quer viver mais anos? Tá bom. A perfeita de Deus era que ele morresse naquela hora, porque Deus usou o profeta para isso, né? Mas ele orou, Deus deixou ele caminhar pela boa, justamente para mostrar que nós temos que entender os propósitos de Deus. E aí só desandou. Sansão caminhou pela boa, né? Quando a Bíblia diz assim, ó, que era da vontade de Deus que ele gostasse lá das filisteus, nunca foi, porque na Bíblia diz que eles não deveriam se enamorar dos filisteus, dos inimigos. Então a perfeita vontade de Deus não é boa para o homem. Agora, diante de Deus é aquela mais rasa, né? Você quer? Então vai por esse caminho. Mas eu tinha algo melhor, né? Você tem ali, ó, árvores boas, árvores agradáveis, e tem a árvore perfeita que dá vida. Ele não quis a perfeita, né? Adão não quis a perfeita. Ficou no nível daquela ali que era boa e agradável, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal também, que tinha essa característica, né? Boa para se comer, agradável à vista. Mas a perfeita era a árvore da vida. Então nós temos essas dimensões que nós podemos caminhar. A gente tem que orar para Deus sempre para que nós estejamos, nós chamamos de um centro da sua vontade, né? Que seria a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é a perfeita? Às vezes os homens querem que a gente siga por uma boa, por uma agradável, né? Ah, irmão, vai lá, eu quero que você dirija a igreja. Mas peraí, se essa é a vontade de Deus? Aí a gente quase que diviniza às vezes os líderes, né? Não, mas se Deus falou com o líder, mas será se Deus falou? Às vezes Deus não falou com o líder, né? Nem tudo que o líder vai decidir é Deus que está decidindo. Tem coisa que o líder vai decidir porque ele precisa, né? Ele precisa de um apoio, ele precisa de alguém lá. Mas será se é a vontade de Deus que você vá? Então, nós temos que ter entendimento espiritual justamente para isso. E o líder tem que ter visão espiritual justamente para não seguir por esse caminho de necessidades assim, orar, pedir revelação para Deus, para que Deus mostre quem que são as pessoas que devem ser colocadas em cada lugar, porque cada um tem um chamado, cada um tem uma utilidade no reino, e nós temos que entender, certo, irmãos? Então esse Deus é muito fraco, né? Esse Deus que vive mudando. Esse Deus não serve para nós, né? Por isso que até coloquei no meu Face há muitos anos atrás. O Buda disse: estou em busca da verdade. Parece que Maomé disse: o que é a verdade? E Jesus, ao final da vida, Jesus disse: eu sou a. Então, pronto, se ele é a verdade, acabou. Precisa, né? O outro lá está indeciso, né? O que é a verdade? Nem sabe, está tão perdido que nem sabe o que é a verdade. O outro está em busca ainda, morreu em busca da verdade. Agora Jesus, ele vaticinou: eu sou a verdade. Então pronto, irmão, fechou. Se ele é a verdade, acabou. Vamos ficar na verdade, certo? Então isso é ação e inação, né? Do tal. Olha lá, há muita coisa de útil no inútil. A vida é mantida forte
usando a razão para controlar a emoção, a vida é relativa. A felicidade acha-se em saber o que pode e o que não pode ser transformado. A unidade da vida subjaz a todas as coisas. Aí tem ali o sucesso quieto, né? Que eles declaram que somente a quieta falta de lutas trará a pessoa a um estado de simplicidade, né? Então é uma religião que busca essa quietude, né? Que não vai para a guerra, não vai buscar guerra, não vai buscar lutar, igual o sikhismo lá que surgiu das guerras. Eu já gostei desse negócio aqui do quieto, não, porque eu gosto de silêncio, né? Eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. Um negócio muito agitado para mim já não. Então você pode fazer isso em Jesus. É, exatamente. Minha esposa, quando nós casamos, ela era muito agitada, né? Muito agitada. Eu gostava porque ela, na casa dela, era a que mais fazia, mais ativa, né? A mais velha, então o pai mais explorava no bom sentido, né? E no mau sentido também. Então era aquela que tinha que acordar de manhã, quando estava em reforma, tinha que acordar de manhã, 7 horas para bater massa, né? Então tanto é que quando nós namorávamos, a gente brincava de medir a força, eu perdi, quase perdia, né? Aí depois eu fui esperto, eu falei, não, você não vai fazer força mais agora, cara. Deixar ela forte, né? Não sou bobo, eu deixar ela forte, um dia ela não gosta de alguma coisa, me quebra, então deixa eu deixar ela fraquinha, né? Igual uma princesinha, comecei a tratar ela como uma princesinha, agora ela não tem força mais, então eu tô no lucro. Mas quando nós namorávamos, era uma pessoa forte, porque ela que arrastava a geladeira, arrastava armário, arrastava tudo, batia massa, né, levava pro pai no balde, né, então era coisa terrível. Era bruta, né? Era bruta. E, então muito agitada, né? E eu muito pacato, né? Sempre querendo relaxar, né? Tranquilidade. Agora ela tem uma vida agitada, então não tá do jeito que ela gosta, né? Não para, né? Tá lá, né? Hoje ela não veio, ela gosta, ela ficou triste, não virou ontem nem hoje. Ela gosta de acompanhar, mas às vezes eu tenho que dar uma brecada nela. Ó, ela tá com 400 camisetas para fazer da consciência negra, né? Que ela inventou lá, porque ela inventa arte. Ela fez impressão na camiseta com lixa, essas lixas para lixar a parede, né? Para pintar. Ela faz um desenho na lixa, passa o ferro, sai a impressão certinha, né? Depois só contornar e fica, se torna uma impressora lá, né? De camisetas. Dá para fazer o desenho que quiser, a escritura que quiser. Bem interessante, fica bem show, né? Colorido. Então estão fazendo da consciência negra. Ela levou as 400 camisetas para contornar, já contornou todas, só faltava 70 lá para ela escrever consciência negra. Depois ela tem que passar todas para estufar, né? O escrito consciência negra. Então fica porque você perde, né? Você perde 1 hora vindo, perde 1 hora indo, né? Então ela não vê por isso, né? Ela queria já estender a camiseta tudo aqui, ó. Ela pedia ontem para deixar estendida a camiseta, para pegar hoje. Falei, não, mano, eles têm a programação. Não, amor, eles têm a programação deles lá, não. Não vai, fica em casa. Aí ficou triste, né? Triste, desanimada, mas ficou. Mas é para amanhã, ela vai levar, ela quer terminar tudo hoje. Daí ela entendeu, né, que é bom ficar. Ela quer terminar tudo hoje para poder levar amanhã, que é quinta-feira que eles vão usar. Vão fazer uma capela lá e vão usar essa camisinha. Era adventista. Então ela inventa essas coisas, daí ela se acarreta de serviço. Mas já gostou desse assunto, né? É bem interessante, bem interessante. Depois pega para ela, mostra para ela, pede para ela te mostrar. Ela ainda não tirou foto totalmente, né? Eu também não tenho aqui a foto para mostrar, porque ela queria terminar primeiro. Né? Algumas ela mandou para mim, mas eu acho que eu já apaguei, porque eu não mantenho nada no celular, então eu já vou apagando. Mas é bem interessante mesmo. Dá para fazer o que você quiser. Então, camiseta clara, né? Lisa, fica bem show. Saiu, eu cheguei em casa, esse dia tá aquela negraiada no sofá, né? Tava negraiada, eu nunca vi tanta negraiada na minha casa. Que geralmente são negras, né? Que desenhou, ou o símbolo que é uma... Cuidado, hein?
É, nova era. Politicamente correto, você já vai ser processado. Os afros, né? Isso. Não pode nem ligar maluca, né? Não pode, né? Vamos lá, irmãos. Mas é bem interessante, meu. Depois pega a técnica com ela, é bem fácil de fazer assim, né? Só tem que desenhar bem, né? Para quem desenha bem, ela não é muito de desenhar, mas para quem desenha bem, sai coisas. A maioria, uma boa parte foi os alunos que fizeram, então tem alguns que saíram meio torto, né? Então ela deixou os alunos fazerem, ela só levou para casa mais para contornar, ela só passou o ferro e levou para casa para contornar, porque aí não dá para deixar qualquer um, porque a cola, né? Tem que fazer e deixar bem até secar. Mas os desenhos foram os alunos que fizeram. Yin e Yang. O Yin e Yang é aquele símbolo, né? Muito comum no Oriente, né? Aqui, ó, né? E aqui, ó, escuro, né? E aqui branco. No lado escuro tem uma bolinha branca, no lado branco tem uma bolinha preta. E aqui ela diz, é a força negativa e positiva, né? O mal e o bem. Então, era nova era. Só falavam isso aí. Essa é o que era. Mas é um dos símbolos da nova era, né? Tudo que era nova era. Um dos símbolos da nova era. E então nós temos aqui o Yin, né? O Yin seria a força negativa, né? Que o Yin seria esse aqui. Deixa eu ver. E o Yang aqui, ó, né? É a branca, né? Então o que diz basicamente lá na nova era? O mal não é tão mal, tem um pouquinho de bem, né? Por causa do branco, e o bem não é tão bem, tem um pouquinho de mal também no bem, por causa do preto ali. Ou seja, Deus não é tão bom e o diabo não é tão ruim. E elas se completam, né? Ou seja, né? Deus precisa do diabo, o diabo precisa de Deus, ou seja, a negativa precisa da positiva, a positiva precisa da negativa, céu e terra. Então essa dualidade, certo? É um conceito oriental, símbolo aí do Tom Kaut, né? Quem lembra da marca Tom Kaut? Usava esse símbolo aí, né? Antigamente, nem tem mais, acho, essa marca. Difícil achar, mas acha. Ainda, camiseta Tom Kaut, era boné, né? Acho que tem relógio, se não me engano, né? Da Tom Kaut. Então é uma marca antiga, né? Lá o Tao Te Ching, né? Os livros sagrados deles. Olha lá, a força básica por detrás do universo é o Tao, certo? Há uma ordem moral e física no mundo, há um caminho de razão e de verdade, há um caminho de virtude perfeita e há um caminho certo na vida. E há mesmo, né? Jesus. Eles não estão errados no todo, né? Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida. Então, a vida para eles é a maior posse de todos, né? O maior bem, né? De todas. As riquezas e o poder não se comparam à vida. A soberba e a glória devem ser desprezadas, né? Bem conceito oriental, né? A alquimia e a imortalidade. Então essa religião busca aí na magia, né? Busca em elementos químicos, né? Procurar desenvolver magias, fórmulas, somente para atingir aí a cura, encontrar a cura para todas as doenças, que lá na Grécia era chamada de panaceia, né? É a cura para todas as doenças. Então eles buscam a imortalidade. Certo? Vamos ver os escritos do taoísmo. Tao Te Ching não era uma biografia e era difícil de distinguir entre fatos e alegoria. Continha 81 capítulos breves. Então o número foi escolhido porque é um múltiplo de 3, que é considerado um número sagrado. Já mencionamos que o Tao como caminho indescritível e indefinível. É a porta de onde vieram 10.000 criaturas da terra. O Tao é comparado com a água, porque a água é mole e satisfaz com o lugar mais baixo. Mesmo assim, beneficia todas as criaturas e finalmente vence tudo. Olha lá, a mensagem e a sabedoria de Tao Te Ching são interessantes por causa do seu próprio valor, bem como por causa
de alguma semelhança com a Bíblia, como nós falamos aqui, né? O desenvolvimento do taoísmo houve 3 fases, que é a fase filosófica entre 600 e 300 a.C. Observa que essa fase filosófica aí, boa parte pode ter dado por causa da Grécia até, né? Que era nesse período que o povo grego se levantou e transmitiu a sua filosofia, né, para todos os povos. Então foi uma era filosófica não apenas para o taoísmo, né, mas para toda a terra, né? Próprios judeus são considerados, né? Se não me engano, não sei se foi Sócrates ou Platão, que eu ouvi esse comentário há pouco tempo, né, no Face, né, essas páginas que a gente segue. Perguntaram para um desses grandes filósofos, né, sobre os judeus. Aí a resposta foi: um povo de filósofos, né? E realmente, né, a filosofia judaica é milenar também, é antiga. Só que a que mais popularizou foi a filosofia grega. Então, depois a fase mágica, 300 a 165 depois de Cristo, né, antes e depois. Então, que eles foram envolvidos mais por ocultismo, né? Pelo ocultismo, pelo sacerdócio, templo, demonolatria. Então caminharam mais para a alquimia. E a fase religiosa, que perdura até hoje, né, de 165 até os dias de hoje, é uma fase mais religiosa. O último parágrafo antes lá, ó, de Confucionismo diz assim, ó, no século IV depois de Cristo, o budismo Mahayana tornou-se popular, mas desenvolveu-se com hostilidade. No século IX a luta foi apaziguada, principalmente pelo sincretismo. Cada religião tomava emprestado o aspecto da outra. Então todas as religiões orientais, elas serão assim, né? Elas se abraçarão no final. Porque elas têm filosofias totalmente semelhantes, né? A partir do hindu é que sai, né? O hindu é como se fosse a raiz, né? Vai fortalecer o caule, né? E vai gerar vários ramos. Esses ramos são as outras seitas. Vamos para o café? Irmãos, vamos mais um pouquinho? Seu Confúcio. Confúcio? Vou confundir a mente de todos. Faça isso, nós já estamos libertos. Confucionismo. Também dessa mesma linha, né? Ideia do confucionismo, ele é uma religião, né? É uma expressão religiosa, porém ela é mais filosófica. Certo? É mais filosófica. Então, é embasado no taoísmo, que a religião seria mesmo o taoísmo. Mas o confucionismo ficaria com a parte mais filosófica. Conhecido aí, ó, originou em 555 a 479 a.C., conhecido pelos chineses como Junkaio, ou ensinamentos sábios. Se você assistir filmes, né, como filmes do Jack Chan, do Jet Li, então vai ser envolvido com essas filosofias. Tem vários, né? Vários filmes que serão envolvidos dentro destas filosofias, né? Tá certo? Olha lá. Enquanto Lao Tzu era místico, Confúcio, o nome do Confúcio também era Confutsu, alguma coisa assim, né? Aí ficou mais Confúcio para ficar mais fácil, mas era também igual o Tzu aqui, o Lao Tzu. Confúcio era um moralista. Lao Tzu ensinou os homens como escaparem do mundo e a refazerem segundo o caminho do Tao. O Confúcio ensinou as pessoas como ficarem no mundo e serem do mundo, a fim de o melhorarem. O confucionismo e o taoísmo tornaram-se religiões e seus fundadores ficaram sendo profetas a despeito da própria vontade. Vamos ver conhecer aqui um pouquinho. Aqui mostra ali, ó, o fundador, a cidade. Essa parte aqui a gente não precisa entrar em detalhes. Isso aqui é só os irmãos fazer uma breve leitura, certo? Vamos para a crença. Filosofia ou religião? Então, o confucionismo ele está envolvido com os dois conceitos, tanto a religião, pelo fato de ser comum a esse povo oriental já
essas práticas hindus, essas práticas shintoístas, taoístas, então não deixa deles seguirem essa filosofia religiosa e também muito filosófica, né? Centrada no racionalismo, antes de princípios éticos. Lá no último parágrafo vai dizer assim, tem uma abordagem racionalista e humanista. Isso que ele vai dizer ali, como serem pessoas do mundo e melhorarem o mundo. Isso é humanismo, né? É humanismo. Olha, mais para cá, para trás. Vamos ver a página. Princípios éticos, vamos começar. Em cima do princípio ético você vai ter 3 pontos destacados ali, Confúcio aludia que a natureza humana é boa. Esse ensino foi desenvolvido pelos seus discípulos posteriormente, né? E tornou-se uma crença cardeal do confucionismo. Confúcio, apesar de estar voltado para este mundo, acreditava no céu e na sua influência sobre a terra e sobre os homens. Também Confúcio influenciou a China em 2 grandes preceitos religiosos, o da veneração e adoração aos ancestrais e do conceito da piedade filial. Então, o confucionismo tem aquela ideia, né, de você honrar os seus antepassados. É coisa que você vai ver nos filmes, né, desses atores que eu falei. Eles vão honrar muito os antepassados, procurando seguir ter uma vida parecida para honrá-los. Por isso que as relíquias, né, às vezes que fulano teve, que foi de ciclano, vasos, né, e várias relíquias serão objetos caríssimos, porque contém esse princípio aí, né, de você honrar os seus antepassados e a filial, né, você respeitar a paternidade, né? Princípios éticos. As doutrinas confucionistas giram em 6 palavras. A primeira palavra é li, que é o padrão de conduta exemplar, propriedade, reverência. Esse conceito é tratado no livro de cerimônias, Li Xing, um dos 5 clássicos deles, né? Então, esse princípio Li, ele está ligado a você ter uma conduta exemplar, você ter propriedade, reverência, tá certo? Vamos ver o próximo conceito. Gen. Gen é a força motivante interior do Li. Era a força radical chamada Gen, certo? Então, a que motiva, né? O que motiva a você ser reverente, ter boa conduta, é esta força que eles chamam de Gen. Shun Su, homem superior, virilidade. Segundo Confúcio, o homem, para ser perfeito, deve ter humildade, magnanimidade, sinceridade, diligência, amabilidade. Então esse é o homem perfeito, o homem superior. Veja que são conceitos éticos, conceitos que cabem a qualquer um, né? Que fala da ética. Shemin, retificação. É claro que também tem, esses conceitos estão ligados à religiosidade deles, né? Também, embora é ético, mas também está ligado a você ter aí, como se fosse galardões, né? Você ser recompensado de uma certa forma. Shemin, retificação do nome. Este conceito ensina que para uma sociedade estar em ordem, cada cidadão deveria ter um título designativo ou um papel e se firmar, né? Lá o rei, o pai, como pai, o filho, os filhos, servo, né? Aí tem aquela veneração aos impérios, aos imperadores, aos reis. O conceito T é poder, autoridade. Confúcio ensinava que a virtude do poder e não a força física era necessária para dirigir qualquer sociedade. O En, artes nobres, que inclui a música, a poesia, a arte em geral. Então esses são os conceitos éticos, os princípios éticos que Confúcio ensinava. Vamos ver outras teorias. Primeiro, o bom governo. Então,
misturava a sua ética com a política, sempre fortalecendo a sua cultura, né? Por isso que os orientais, China, Japão, serão reverentes, né, aos seus políticos, hoje chamados, né, mas antigamente os seus imperadores, né, e nunca se levantarão contra. O camarada podia ter 12 anos de idade, né, 10 anos, mas eles não iam contra, porque ele é da linhagem dos imperadores. Devoção filial, né, envolvia respeito, devoção, obediência da parte dos membros mais jovens da família aos membros mais velhos. Isso é interessante dentro da cultura oriental, né? No Brasil, os mais velhos são menosprezados, né? Ainda está começando agora, depois lá de 2006, se não me engano, que foi feito o Estatuto do Idoso. A partir daí começa um pouco mais de respeito, mas as culturas orientais em relação ao idoso, eles são bem desenvolvidos, respeitam ao máximo. É uma cultura onde honra os mais velhos, por causa da sua sabedoria, da sua vivência. Mas isso aí vem de berço. Se você aprende a respeitar os mais velhos. Na nossa cultura hoje sim, né? Porque eu vou dizer, só porque o cara faz uma lei lá, ninguém vai obedecer aquela lei. Aquela lei só vai porque o cara vai orientar ele. Exatamente. São políticas públicas muitas vezes, né? Para não deixar esses cidadãos de lado. Só isso. O povo é mal educado, tem que fazer lei. Mas exatamente, né? Quanto mais lei, menos ética é o povo, né? Quanto mais leis, menos ética o povo tem. Porque não precisava ter leis como tem, mas se tem muitas leis, é porque é necessidade, né? Você vê, Deus só falou para Adão assim, ó, não coma dessa árvore. Não precisava falar nada. Mas aí o homem foi se afundando, e Deus teve que começar a colocar cláusulas, né? O homem superior nós já vimos, né? Que é outro conceito deles, já vimos, que é ser humilde, ser magnânimo, ser sincero, ser diligente, ser gracioso. Então isso é interessante para todos, né? Temos que ser assim. Precisamos. Vamos ver os escritos do confucionismo. Então nós temos ali o Xing, 5 clássicos, e o Xishu, 4 livros, onde inclui o Anacletas, que são os ditos de Confúcio. Depois você tem uma breve história ali do desenvolvimento do confucionismo. E nós vamos para a crença novamente. Lá, ó. O que o confucionismo pensa acerca de Deus? O confucionismo não só crê que a natureza humana é divina e boa, como também todos os seus escritos fazem alusão a uma força suprema no mundo. 3 expressões são usadas em sua referência: o Shang-Ti, que significa grande, o supremo governador, que é uma designação, né, pessoal, o qual os livros sagrados do Oriente sempre é traduzida como Deus. Tien, que é o céu, é a expressão impessoal usada para as supremas regras morais. E Min, que significa decreto. Esta expressão impessoal também é usada em relação à ética e à fé do Ser Supremo. Então essa é a ideia deles, né? Que o homem, ele tem parte, tem uma centelha divina, né? Ele tem parte da divindade em si e é extremamente bom. Nem tanto, né? O culto e adoração ao Supremo Governador, justamente por causa daquela ideia dos imperadores, né? Os imperadores eram deuses. A adoração aos ancestrais, lá, ó, a adoração a antepassados pelas famílias reais, pela plebe, é a prática de veneração dos espíritos dos mortos pelos familiares vivos em sinal de gratidão e respeito, né? Então tem até na cultura deles lá, às vezes eles deixam a cinza, né, em vasos, e dizem que a alma da pessoa está ali mesmo, né? Então existe essa, talvez você já viu isso em filmes, né? Tem até no filme do Kung Fu Panda.
Ele quebra um vaso lá, daí as 1000 almas saem, né? Começa a ver, não sei se você assistiu, eu assisto desenho porque minha esposa ama desenho, né? Então, aí ele quebra um vaso lá, daí aparece as almazinhas gritando. Então eles têm esse conceito, né? Mas mistura a cinza das pessoas lá, como é que... Não, então, né? Mistura a cinza de vários, não? Dos ancestrais, né? Às vezes eles, dentro desse filme está, né? Ah, tá tudo lá. Não tá já. Será que é Então, tanto de vida que não teve de encarnação? Não sei se é que encarna. eles têm também esse conceito. Mas o poder é tão grande que você sai, você... A alma fica, a cinza fica ali é uma coisa, agora a alma fica ali é problemático, né? Essa ideia. Olha, eles têm a prática de geomancia, né? Adivinhação, que se faz pelo pó da terra sobre uma mesa, examinando as figuras que se formam, né? A partir daí eles têm revelações, né? Profecias. Vendo, às vezes em filme alguma coisa, a gente não gosta muito quando o filme vai para essa parte, né? A gente até tira, mas quando a gente vê essas coisas, a gente não tem noção do que é, né? É baseado nessas religiões. É interessante você analisar, né? Claro que nós, que já temos uma certa idade, não somos influenciados por isso. Sim. Podemos assistir qualquer filme de magia que não vai nos influenciar. Agora, criança, adolescente, tem que saber o que coloca para eles. Eu não assisto, eu não gosto. Mas é interessante, né? Igual que tá falando também do Feng Shui, né? E as pessoas falam isso, não pode colocar a cama desse jeito, porque não sei o que, de energia, de planta, não sei o que, não é? Então, essa planta purifica o ar e tal. Nós temos bastante conceitos orientais, porque se analisar, nós temos um oriental, nós temos um Nilo aqui. Vou convertido. Não, só para nós ver aqui no Paranaguá, só se dar uma caminhadinha tem um monte vendendo aí, né? Então a cultura, porque tiveram muitas migrações, então nós temos às vezes conceitos, né? Às vezes a gente ouve, a gente não associa a religiosidade. Mas cristão que adota, que coloca esses... superstições, porque a gente vem de um povo supersticioso. Por exemplo, minha avó, ela aceitou a Cristo, ela veio, parece que lá da macumbaria, não sei. Mas o povo antigo, eles tinham essas superstições, né? Bate o pé antes de entrar, se você veio do cemitério, né? Bate o pé porque não pode trazer areia do cemitério para cá. Não pode, os pés não podem ficar para a porta, né? Chinelo vira, né? O chinelo. Então a minha geração ainda pegou todos esses pontos aí, né? Se analisar as gerações mais novas, não estão nem aí para essas coisas, porque a era tecnologizada deles, nós ainda sentávamos em grupinhos, falava do boitatá, né? Do curupira, da mula sem cabeça, do saci, a gente falava ainda, né? Tinha medo, né? Ia correndo para casa. Por quê? A nossa geração, né? Esse não foi fácil. A nossa geração ainda tem essa superstição, então na verdade fica como cultural. Viúva, né? Pegava dentro. Eu não vejo como um problema isso daí, irmãos. Eu vejo como uma questão que virou cultural e você não bota a tua fé naquilo. É igual falar Nossa Senhora, às vezes tem crente que se escandaliza se falar isso, mas é uma expressão que a gente usa hoje, né? Não é minha senhora. Daí tem crente que fala, não, às vezes você pode usar, eu acho que eu não falo, não tá dentro, mas às vezes pode ser que a gente, nossa senhora, a gente fala, o que tem? Fala, não, agora tem crente que você fala isso perto dele, nossa não, é vossa, se for vossa, quase que desvia, né? Então, é por isso que repreende já você, né? Por isso que a Bíblia fala, né, pra gente, se o teu irmão se escandaliza com carne, não coma carne, é mais nesse sentido. Se o teu irmão se escandaliza com isso, você não fala na frente do teu irmão, né? Não, é expressões. Você vê, quando eu entrei para a igreja, eu vi o povo, tinha um grupinho lá tomando um chimarrão. Para mim, chimarrão era uma bebida alcoólica, que eu ouvia falar. Aí eu, como era novo convertido, eu falei, mas crente pode beber chimarrão? Então são coisas, né? São expressões que a gente tem. A princípio, lá no início da minha fé, a gente era meio salgadão, né? Legaliza e tudo. Quando eu ouvia meu caneco, para mim era um palavrão, né? Mas é uma expressão aqui de Paranaguá. Então,
Não tem, Nossa Senhora é uma expressão que às vezes de espanto, né? Meu caneco. Nossa Senhora, bom, no meu caso, né, que a minha mãe era muito assim. Devota, né? Mas a gente sabe que tem. Devota, não. Ela se converteu quando ela tinha 15 anos, então para ela era santo católico e a gente não podia falar uma coisa dessa, né? A gente cresceu. Não, mas não é um escandalismo também se for falar. Mas eu acho que é hábito, né? A gente É hábito, eu claro. nunca iria falar, porque não fui criada, né? Falando essas coisas. Eu também. Até Então. diabo. Por que eu digo que eu não falo mais? Diabo, se falasse diabo, meu Deus, ele era assim, Kim, ele era terrível. Ele já falava, vou falar pra mãe, porque ele ia perturbar tanta gente que uma hora a gente falava. Ele, vou contar pra mãe, ele morria. Seu Diante. X9. Não, ele era terrível. Ele usava essa coisa. E a gente não tinha medo, minha mãe, por causa disso, ela acabava batendo, mas É igual, então, cria-se, né? É igual a miséria, né? Às vezes eu falo, né? Miséria, miserável. Daí não fala assim que atrai isso. Não, a palavra miserável só quer dizer isso. Só significa isso, pobre, né? é que a gente potencializa também essa coisa, né? Então é porque às vezes é costume de antigos, né? Que está dentro da nossa cultura e a gente nem vai analisar o que significa cada coisa. Tem coisas que significam, são palavras chulas, né? Que daí nós temos que eliminar do nosso vocabulário. É coisas que é comum às vezes. Aí eu conheci um chinês, daí nós chamávamos de Didi. Não sabia que nós vamos chamar de Didi. Daí ele, pra nós, toda a vida foi Didi. Aí um dia eu liguei lá, né, ele trazia a importação do Momelo, eu liguei lá na empresa de São Paulo, né, de São Paulo. Eu falava com o Linha, a mãe dele, não tem Linha aqui. Eu falei, tem, é do Momelo para nós. Tem importa com o Momelo, não tem Linha aqui. Você sabia mais que a mãe dele. Daí ele viu lá, ele falou, mãe, senhor, mas não é Linha, é Charlie, não sei o que, não sei o que. Falou pra mim, né? Eu falei, Charlie, não sei o que. Eu fui lá na testa com ele. Eu falei, nem por isso você tem que chamar você de Didi, pelo seu nome. Aí ele, não, chama de Didi, não chama do outro nome. Aí ele gostava desse significado bonito aqui, né? A gente tinha costume, né? A gente tinha um amigo chamado, era japonês, a gente chamava ele de Lee. Eu li dele sempre, Cadê o Jet Li, talvez? Né? Bruce Lee a princípio, né? Jet Li já é mais novo, né? É Bruce Lee. Irmão, depois houve a deificação de Confúcio. Como eles reverenciam o ancestral, não é comum que eles reverenciassem um dos ícones, né? Que ensinou muito sobre a ética a esse povo. A ética deles também, né? E se você pegar a questão do governo aqui, do imperador, o governo supremo, isso daí é só para implantar a submissão do povo, né? É só para isso. Então tem tudo esse viés ideológico, cultural, que até hoje, né, a China ainda tem. É um comunismo diferenciado a China, né? É um comunismo capitalista, né? Mas tá aí, festa do Sul, já que foi cancelado. Festa do Sul. Não, eu não tenho vontade. Como eu disse, eu fui criada dessa jeito. Olha, Não é lugar para nós, né? Já que ele, né? Na minha região, lá em Minas, eu vou dizer assim, ó, que o problema está mais na visão dos crentes do que em quem vai, por exemplo. Porque quem vai não vai para passear, às vezes para a família, vai para... É um evento que acontece, é igual a temporada. Por exemplo, pode dizer que a temporada é carnal, porque acontece muita carnalidade e vamos ficar trancados em casa agora, porque a gente que mora na praia lá, tem muita gente fora, vamos se ficar dentro de casa, porque a temporada é carnal, é uma festa, só tem festa, só tem... Eu acho que o problema está mais nesse ponto, né? Como nós temos pessoas muito tradicionais, a gente não puder evitar. Mas eu não vejo nenhum problema, até porque daí tem aquela questão hipócrita, né? Não pode ir no Rocio, mas quando teve o show lá da Lili Barros, acho, né? Aí na Paula Valadão, né? Aí tinha um monte de crente lá, não, agora pode então, porque é na Paula Valadão. Mas foram eles que moveram lá, o prefeito, não sei, que moveram para chamar, não foi os crentes que moveram. A princípio deve ter sido o prefeito junto com a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica também canta muitos louvores evangélicos. Não, na época não, foi
Acho que a prefeitura, acho que 6 pernas. Mas é junto com eles, Acho que era o porque único lugar maior que tinha, né? a festa do Rocio já é diferente da festa de aniversário de Paranaguá, que é a prefeitura que chama, porque tem muitos evangélicos na cidade, né? Então o problema que eu vejo é mais no olhar das outras pessoas do que em quem está ali passeando com a família, com... Ah, mas ali só vende coisa falsificada. Você vai na Laurita, só é coisa falsificada também. É a mesma coisa. Hoje, quando você vê o Rocio, essas coisas, isso não... Antigamente, lá nas antigas, né, criança, todo mundo guardava dinheiro pro Rocio porque vendia coisas que ninguém vendia, né? Hoje você não precisa mais. O que... R$10, né? Tá mais em conta. O que o Rocio vende aqui tem a lojinha do 10, tem lojinha de 5, tem lojinha de tudo quanto preço, né? Lá só lá, chamação do amor morrida, não podia ir. Nossa, do amor era só... Aquela bola enorme. Lembra aquela bola? A bola, o bichinho virtual, né? Ai, meu sonho de consumo. Então, ó, eu nesses aspectos assim eu sou bem liberal, porque eu sei que vocês têm essa visão também. Pensamento eu já queria, né? Eu queria comer um milho. Embora vocês vieram de um lugar mais restrito, mas vocês são bem abertos na mentalidade assim em relação a muitas coisas, né? Dentro por exemplo, dentro de assembleia, eles quase que demonizam a pessoa que vai ali dar uma volta. Não, no nosso caso lá. Vai chegar a peça do Rocio, você vai desviar. No nosso caso, nessa parte. Não, se você ganhasse alguma coisa que alguém comprou no Rocio, você tinha que queimar. O meu pai não é cristão, não é evangélico. Daí ele ia lá e comprava brinquedo, às vezes dava pro meu filho e tinha que queimar depois. Porque daí como que fazia? Tinha que pegar escondido para a criança não ver e queimar porque não podia. Porque antigamente, tem um paralelo aí com antigamente. Antigamente, próprios evangélicos não estavam ligados a vendas, né? Aí criavam essa ideia de ser tudo consagrado a ídolos, né? Agora não, né? Agora você observa que nossas festas já tem muitas barraquinhas de venda também, né? Mas hoje não tem nem piriri. Tem agora. Não. Agora tem. Não. Já. Eu não joguei fora na época, porque a Ellen ficou tão brava. Não. Pinheirinho é outra. Pinheirinho é outra, né? Que também é questionável. Agora, se você pegar a raiz aí dessas questões, já que nós estamos chegando perto do Natal, se você pegar as raízes do que é a festa do Natal, vai ter muito envolvido lá o solstício, né? De inverno. Para nós aqui, hemisfério sul é verão, mas lá no hemisfério norte, onde surge, é inverno. Terá as raízes, né, dentro do paganismo. Mas hoje, irmãos, é aquele negócio, né? Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, por exemplo, na Assembleia, que o uso de gravata é quase que essencial, está caindo já por terra, né? Graças a Deus, eu fiz questão de comprar um guarda-roupa, estava estragando, já fiz questão de comprar um guarda-roupa bem pequeno para me livrar de muita coisa, meu. De 7 ternos, 4 foi com a fita. Eu falei, daí eu tenho 3 lá, só que são bonitos, aí eu paguei caro. Aí eu só não jogo com cabeça. Mas não, a gente vai, os outros a gente vai, jogar fora nesse sentido, né? De lançar fora. Mas a gravata é feita pro sexual, então a gente não pode levar ferro e fogo as coisas. Tudo vai da motivação. Como que está o teu coração? Como que está o teu coração? Você quer ter um bonito? Eu nunca gostei, vou ser sincero. Uma vez comprei porque minha esposa queria lá enfeitar. Foi só uma vez também. Agora coisa. Essas verinhas, luzinha, né? Meu avô sempre foi crente e sempre fazia lá, meu avô chegava perto de dezembro, ele fazia lá, feliz 2000 e tanto, 900, né? Feliz Natal, ele escrevia lá com prego, era carpinteiro, aí vinha colocando, né? Pinheirinho e sempre foi crente, né? Eu acho bacana. Crente fiel ao baú da felicidade. De vez em quando ele jogava no bicho. Fazia uma fezinha na cobra.
Meu avô era bem doido, acho. Hoje quando ele faleceu, eu tinha 8 anos, então não sabia de nada, né? Pega a cena da virada de 300 agora que a gente analisa, né? Pronto, olha, tá todo mundo querendo jogar. Eu acho que ele era um crente muito rebelde, né? Pra época e avançado pra época. Olha, irmãos, por isso que vai dar motivação, a gente tem que fazer doutrina dentro de umas questões que não vai Bíblia não é com coisa que não vai. Então não tem como eu te mostrar, né? A Bíblia vai falar no geral, se aparta-te do mal, da aparência do mal. Se para você é mal, se você vai se desviar, se você aparta-te. Se você vai lá, não aguenta, vai ter que tomar um pilequinho, né? Porque não aguenta ver os outros tomando e você não tomar. Então, não vai. Mas qual o problema com uma pilequinha? Ele não é rei? Nem príncipe? Rei e príncipe não pode tomar um pilequinho. Então, é por isso que vai da motivação do local que você está, né? Vai tudo disso. Você ser fiel, se você está numa igreja que o povo não gosta, o povo se escandaliza, evita. Agora não se escandaliza mais. Bom, Deus nos abençoe, viu?